Espaço Sorran de Terapia Holística. Curso livre EAD online. Covid-19, intervenção fisioterapêutica pós-alta hospitalar. Iniciando o nosso curso, na parte introdutória, nós vamos trabalhar o ambiente, né? Nós vamos discutir, melhor falando, em que ambiente o fisioterapeuta que trabalha na segunda linha de combate, haja visto que a primeira linha, né, é a linha hospitalar, é a linha que está na emergência, é a linha que está nas enfermarias, na internação, no CTI. Agora, esse paciente finalmente venceu, juntamente com a equipe hospitalar. Né? Uma batalha foi vencida, uma batalha muito importante, uma batalha crucial foi vencida. E esse paciente teve alta, mas ele continua com algumas sequelas. E aonde é que nós, fisioterapeutas da segunda linha de combate, estaremos atendendo essa parcela da população? Nós estaremos no ambulatório, nas clínicas, nos consultórios e, em alguns casos, domiciliares e, em raros casos, em web consulta. Okay? Depois eu falo a respeito de vocês como se poderia fazer uma logística para a web consulta que não perdesse qualidade de atendimento. E o que é preciso por parte do paciente e do suporte domiciliar para que eu tenha o mínimo de condição de atender em fisioterapia respiratória à distância por teleconsulta. Okay? Não é fácil e não é todo paciente, eu diria até que são raríssimos os pacientes que nós poderemos entrar com essa proposta, porque não depende só de nós, depende de um suporte de um profissional, ou um cuidador ou um familiar que possa nos dar parâmetros cruciais para que o nosso tratamento, para que a nossa proposta, para que nossas técnicas tenham efetiva resposta funcional, né? Respiratória e motora. Então, web consulta é uma população que eu vou dar depois uma parte para vocês fazer uma discussão até nos nossos fóruns, nos nossos grupos, para dar esse suporte, mas não vejo a grande parcela de pacientes, não. Nossa grande parcela de pacientes ou ela vai para o ambulatório, para o nosso consultório, para uma clínica onde a gente já atende, ou a gente vai atendê-lo a nível de característica domiciliar. E qual é a nossa proposta? Dar continuidade ao trabalho que já foi executado pelos fisioterapeutas a nível hospitalar, né? Tanto no CTI quanto na enfermaria, ou no quarto, no leito, ou na semi-intensiva. Ok, gente? Principalmente atender, gente, os pacientes que ficaram com sequelas. Esse é o nosso propósito, porque quem ficou completamente curado não vai procurar um fisioterapeuta respiratório, tá? E principalmente dar suporte ao colega fisioterapeuta de outra área que seu paciente adoeceu, venceu e agora procura ele para fazer uma reabilitação respiratória. E como ele está afastado dessa especialidade, porque trabalha na estética, é dermatofuncional, porque trabalha com manipulação, é um quiroprata, trabalha com quiropraxia, trabalha com RPG, trabalha com pilates, trabalha com traumatortopedia, trabalha com neurologia, mas os nossos pacientes dessa área adoeceram. E a primeira pessoa que ele vai procurar como profissional fisioterapeuta para reabilitar a sua função respiratória é justamente você. Então, a intenção desse curso é atualizar, é dar uma base, um suporte para que você possa, sim, acolher esse seu paciente que já é seu, que você já atende ele de outra especialização, outra especialidade, e que nesse momento precisa te dar uma melhorada na sua função respiratória e cardiovascular e musculoesquelética. Ok? Então, pacientes que ficaram com sequelas, queixas relacionadas ao sistema muscular e respiratório. E aqui eu fiz uma lista das principais sequelas que esse paciente pode vir nos procurar para resolução. Tá? A principal delas é justamente a atelectasia, pelo próprio comprometimento relacionado à fisiopatologia da COVID. Ela ataca
os alvéolos, né? Ela leva uma cascata inflamatória importante, que limpa surfactante, que deixa citocinas inflamatórias. Isso leva a uma fibrose, uma diminuição da expansibilidade, da complacência, né, alveolar, e favorece o colapso, favorece ao fechamento desses alvéolos. Se tem atelectasia, eu tenho problema de troca gasosa, então eu tenho um problema relacionado com a relação ventilação-perfusão. Esse problema de troca gasosa, por mais que seja residual, leva a um comprometimento das atividades de vida diária. E que comprometimentos são esses? Subir uma escada, subir uma ladeira pequena, pegar uma sacola de supermercado, subir num ônibus. Isso faz com que o paciente perceba um descondicionamento, uma falta de ar, um cansaço. E esse cansaço a gente sabe que está relacionado à desarmonia entre as trocas gasosas. Uma outra sequela que pode aparecer é a pneumonia pós-Covid. O paciente não tem mais Covid, ele já passou por toda a sequência da patologia, ele já fez os testes imunológicos, os marcadores estão presentes, apontando que ele teve a doença e está imune, né, a essa patologia. Entretanto, em alguns casos, esse paciente vai para casa e desenvolve posteriormente uma pneumonia. Uma pneumonia por conta de quê? Por conta da sequela. E que sequela é essa? A atelectasia. Né? A atelectasia, ela pode complicar, favorecer a instalação de infecções oportunistas. E principalmente também, a gente não deve deixar de levar em consideração ao condicionamento desse paciente e a tendência a ficar mais deitado. Isso dificulta a mecânica respiratória e favorece acúmulo de secreção. Nossos pacientes que costumam fazer pneumonias pós-Covid são os que já têm comorbidade, então são os que têm bronquite crônica, os DPO6, né? Que têm bronquite crônica, efizema, asma, e os que têm bronquiectasias. Então, eu tenho uma comorbidade, um paciente que já possui um perfil de comorbidade, passou por toda a cascata da Covid, graças a Deus, venceu, está imunologicamente marcado, entretanto, ele complicou com uma pneumonia e aí ele retorna ao serviço. Então, para que a gente trabalhe esse paciente, a gente pode trabalhar ele, sim, a nível ambulatorial, domiciliar, ou a nível de consultório ou clínica, com nossos recursos respiratórios, respensivos e desobstrutivos. Um outro tipo de complicação, de sequela, que é raro, mas ele tem um perfil de ser característico do pessoal DPOC, é a secreção pulmonar. A secreção pulmonar, ela não é muito de perfil da COVID, muito pelo contrário, é uma doença que ela tende mais a secura, aquela tosse seca, irritativa, forte, né, cansativa, porém sem secreção, o que a gente chama de tosse improdutiva e ineficaz e irritativa. Entretanto, alguns pacientes do grupo dos DPO6, que são os grupos que costumam ter retenção de secreção, produção de secreção, alguns pacientes desse grupo podem ficar com essa resquícios de secreção. E daí, manobras de higiene brônquica e manobras de desobstrutivas são importantes serem associadas ao nosso tratamento de expansão pulmonar, que é clássico pós-Covid, ok? Outro fato que eu considero muito importante é a alteração da mecânica respiratória, né? Primeiro que saber respirar adequadamente, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento. E a tendência do paciente pulmonar, a tendência do paciente respiratório, seja ele COVID ou não, é dar prioridade aos ápices pulmonares, a respiração apical, que é uma respiração totalmente antifisiológica, porque evita a expansão adequada dos quadrantes pulmonares. Então, e da caixa torácica. Então, o que a gente tem? A gente tem um paciente que pode vir com uma mecânica alterada, daí a necessidade da gente reeducar essa mecânica através dos exercícios de conhecimento de respiração diafragmática, né? Conscientização diafragmática
educação da respiração através do abdômen, do diafragma, para que esses volumes e capacidades pulmonares sejam distribuídos em todo o parênquima, né? E melhore com isso a troca gasosa. Então, esse paciente ele pode ter essa dificuldade. Além de que, clássico, típicozinho que eu tenho visto de paciente de COVID é a dificuldade de respirar profundamente, sem tossir. Então, quando ele puxa o ar, ele começa a desenvolver a crise de tosse seca, irritativa, né? E improdutiva. Daí a dificuldade dele expandir adequadamente até as bases pulmonares. A gente vai ter que trabalhar isso também. Fraqueza muscular, tanto geral quanto respiratória, gente. É claro que a fraqueza respiratória ela está mais evidente. É um paciente que tosse e a tosse cansa. É um paciente que tem dificuldade para botar o ar para dentro e para fora. Ele tem uma diminuição da complacência pulmonar pelas fibroses instaladas da própria patologia. E isso requer um esforço respiratório maior para colocar o ar para dentro. Alguns de nós estão passando por isso quando a gente coloca aquelas máscaras N95 ou algum tipo de máscara que a gente utiliza, que são as máscaras de pano, que elas fazem com que a gente faça um esforço maior para jogar o ar para dentro. E tanto é que às vezes até a máscara cola no nossa face, né? Quando a gente puxa o ar. Esse esforço a gente resolve facilmente afastando um pouco a máscara, né? Ajustando os elásticos. Ok, mas o paciente de pós-Covid, pela sequela da fibrose pulmonar instalada, ele faz esse esforço de forma constante. E isso faz um cansaço, leva a uma fadiga muscular. Então, trabalhar fortalecimento muscular respiratório é sine qua non. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que a doença é muito consumptiva. É uma doença que faz a pessoa perder aproximadamente 10 ou 15 quilos. E não é gordura, né? A sarcopenia, a perda de massa muscular pela agressividade da doença é grande. Então, esse paciente ele vem também com uma fraqueza muscular. E a gente vai trabalhar, sim, eu preciso de uma equipe, né? Nesse caso, compactuar junto com o nutricionista uma forma de melhorar essa alimentação para que esse músculo possa ser refeito, para que eu possa trabalhar fortalecimento com ele, né? A fisioterapia respiratória, ela é uma profissão que depende de outros colegas também para trabalhar na nossa equipe para que a gente tenha uma resposta funcional. E nesse caso de fraqueza muscular, tanto respiratória quanto fraqueza muscular, músculo-esquelética, propriamente dita, a nutricionista, o suporte nutricional é muito importante para que eu possa fabricar fibra, fabricar músculo para que eu possa trabalhar através dos exercícios com a função de hipertrofia. Caso contrário, ele não vai ter condições fisiológicas, né, funcionais, de responder às minhas demandas de exercícios que eu vou passar para o nosso paciente. Ok, gente? Junto com a fraqueza muscular respiratória, junto com a fraqueza muscular músculo-esquelética, né, geral, de membros inferiores, membros superiores, de uma forma geral, a gente tem um descondicionamento cardiorrespiratório importante. Eu tenho pacientes que estão chegando, que estão se queixando de cansaço. Não é só uma questão de troca gasosa, aí é uma questão de descondicionamento mesmo, né? Você muito tempo ao leito, a internação do CTI fica em torno de 15 a 20, 25, 30 dias no CTI, e aí para você se recondicionar para atividades diárias, como varrer uma casa, um cômodo, não uma casa, varrer um cômodo, tomar um banho, subir um lance de escadas, subir uma pequena ladeira, fica levando a desconfortos. E isso a gente chama de descondicionamento cardiorrespiratório, que é resolvido através de algumas técnicas de exercícios aeróbicos que eu vou passar para vocês no decorrer do nosso curso. E com todas essas coisas que eu falei para vocês, né, tanto pulmonares como esqueléticas,
a gente tem a perda da capacidade física e funcional desse paciente. Então, ele relata para você: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais quem eu era antes. Eu não consigo fazer as coisas que eu fazia. Eu não me sinto curado. Vocês vão nos desculpar. Nós estamos em época de quarentena e eu estou fazendo nossas aulas em casa. E aí, cachorrinho late, passa moto, tem uns sonzinhos aí aleatórios acontecendo, tá, gente? Mas é quarentena, a gente não tem condição de ficar indo para lá e para cá, e para lá e para cá, procurando estúdio, essas coisas todas. Então, nada melhor do que trabalhar em casa, apesar da cachorrada estar latindo aí à vontade. Tá bom, queridos? Então, vocês entenderam? A gente vai trabalhar essas sequelas através dos nossos recursos terapêuticos da fisioterapia, tá? Na parte da respiratória, a gente vai atuar com os recursos desobstrutivos, quando for o caso, reexpansivos, na maioria dos casos, né? E condicionamento cardiovascular e respiratório. Da parte motora, a gente vai atuar com o quê? Junto com a equipe da nutrição, né, dando suporte, a gente vai atuar com o fortalecimento muscular e a melhora do tônus e trofismo muscular para que ele possa voltar a se sentir ele mesmo como antes. Não é uma questão de você dizer, são pacientes idosos. Não, eu tenho pacientes de 36 anos que saíram dessa situação e que dizem, não sou a mesma pessoa, não me sinto curada. É justamente por causa dessas sequelas. E que a gente pode resolver isso através da fisioterapia, dando uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente.